Oi, oi, mais um capítulo aqui do Não Foi Só Com Você. Eu peço para vocês, não esqueçam aí de curtir, de compartilhar, de salvar, de ativar o sininho para vocês estarem sempre recebendo as novidades e todos os episódios que a gente tem aqui. Hoje o meu convidado é o Rafa Zawitoski. Oi, Tati, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra, é um prazer enorme estar aqui. Fala, galera. Tô feliz pra caramba e faz o que ela falou, hein? Que ela é super acessível. Comenta, curte, compartilha e ativa o sininho. É isso aí, pessoal. Senão, né, a gente tem que... Quanto mais vocês fizerem isso, mais eu consigo trazer para vocês mais pessoas, mais informações. E compartilha aí, porque tem sempre alguém precisando. Ok? Vamos lá, Rafa. Vamos, Tati. Rafa, vamos falar um pouquinho de treino? Vou te explicar uma coisa. Contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo, tá? Quando eu saí do relacionamento narcisista, eu tive um grande problema que eu tive dor crônica no corpo todinho, de tensão. E isso virou para mim um gatilho. De dor. De dor. Para eu voltar a treinar, foi algo muito difícil, e ainda é. Porque dependendo da dor que eu sinto no treino, é um gatilho para aquele momento, quando terminou tudo e eu saí de casa. E aí, como é que a gente lida com esse tipo de situação? Beleza, a gente vai na nossa inteligência emocional e sabe mais ou menos o caminho de transitar. Mas e quem está numa situação dessas e não sabe nem por onde começar? Por quê? A gente acaba se abandonando, ficando gordinha. Diminuindo a autoestima. Diminui a autoestima. Segurança. E aí, na verdade, já tá lá embaixo, né? Já. Que quando você sai de um relacionamento desse, você já tá destruído. E aí, Tati, por mais que a dor, ela te remete à dor do que aconteceu, ou a física, ou a mental, você tem que ressignificar essa dor. Como? Dando um novo sentido para ela, para os seus objetivos, para o que você busca. Por que você tem que sentir essa dor agora? A dor que você sentiu lá atrás foi a pior dor do mundo, que é a dor da rejeição, a dor do abuso. Essa dor que você está sentindo agora é a dor do seu crescimento, é a dor da sua evolução, é a dor do seu bem. Então, quando você começa a entender isso, até mesmo é legal você escrever, é legal você colocar em locais que você entenda que essa dor que você está sentindo não é a mesma dor, é diferente. Sabe, o fogo ele pode ser usado para queimar e ele pode ser usado para cozinhar. Ele pode ser usado para destruir, mas ele pode ser usado para criar. É a mesma coisa a dor. Então é um trabalho muito mental, não é fácil, Tati, mas você tem que colocar ali, cara, por que eu tô sentindo essa dor? E parar e ter aquela treta, sabe, contigo mesmo, de conversar de corpo e espírito. Porque essa dor é uma dor física, né? E a nossa dor, ela tende ao quê? A levar a gente pro mais fácil. Então essa dor que você sente, ela quer que você pare com o treino. Primeiro porque é dor, então a gente não quer sentir dor. Segundo que ela te lembra do que aconteceu. Então como é que você faz isso? É fazendo um trabalho completamente contigo mesmo, de domesticar teu corpo. Falar pra ele, cara, é igual acordar cedo. Você não acorda cedo e às vezes tem preguiça? Você quer continuar dormindo. Você fica, caraca, mas você não briga? Porque é gostoso dormir. É gostoso dormir. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então assim, você domesticar teu corpo, o banho gelado. E isso são coisas que você pode até usar para fazer. Tomar banho gelado, acordar às 5 horas da manhã, sabe? Tirar o açúcar. Você começar a colocar outras dores. Pô, mas como é que eu... sabe tratar... Sabe como se trata picada de cobra? Com o próprio veneno. Então você colocar dor no seu corpo para ele entender que essas dores que você está sentindo agora é para você crescer. Então, cara, assim, é difícil, sei disso, não é fácil, mas tem que ser feito. Aí entra a disciplina, entra a constância. Tem dias que não dá e tá tudo bem, a gente é humano, mas é tratar a picada da cobra com o próprio veneno, que é a dor, entendeu? Sim. Então, gente, olha aí. Não dá pra gente... Vamos lembrar de uma coisa também, né, Rafa? Que tudo na vida que faz a gente crescer dói. Essa construção, ela é dolorida. A construção é a desconstrução. Até pra gente saber quem a gente é, quando a gente vai pra dentro da gente, essa descoberta é uma descoberta dolorida. Mas essa descoberta faz a gente crescer. Então, aquele ditado do sem dor, sem ganho, é real. Não, muito. A dor já começa no parto, né? Sim. Tanto da mãe que sofre, quanto o filho que nasce chorando. Então, você sentir dor, e eu tenho um quadro lá no meu quarto,
O Bernardo até perguntou, por que tá escrito isso? Busque a dor. Cara, mas pô, como assim buscar a dor, cara? É porque a dor faz você crescer. A dor faz você evoluir. A dor do trabalho, a dor de acordar cedo, a dor de ter que falar não. Não pra festa, não pra alguns amigos. Você ter que estudar, de você ter que se enfiar num curso um fim de semana. A dor de não ter que beber. Então todas essas dores, Tati, no nosso mundo ideal, são dores. Mas quando você começa a entender que são dores que te levam pro prazer, são sacrifícios que você faz, são escolhas que você faz, que lá na frente você vai desfrutar de outra maneira. Então a gente tem que estar sempre buscando dor. Qual a dor que eu vou buscar hoje? Pô, é a dor de, pô, eu dei uma aula às 5 horas da manhã. É horrível 4h30. Então eu acordei 4h30. Eu falei, cara, tenho que dar aula. Pô, eu não precisava dessa aula. Será que eu precisava? Aí eu comecei um questionamento interno. Aí eu lembrei. Olhei pro meu quadro e coloquei. Eu tenho minhas metas lá. Cara, eu tenho isso, isso e isso pra buscar. E aí, rapidinho eu saí da cama. E volta muito no porquê. Por que eu tenho que sentir essa dor, sabe, Tati? Porque se você também não tem um porquê, aí você é vencido. Sabe, por que eu tenho que acordar cedo? Por que eu tenho que treinar agora? Sabe, Tati, você que tá assistindo aí, por que você tem que treinar? Por que você tem que agora cuidar da sua mentalidade? Por que você tem que cair pra dentro de você? Às vezes pra não cometer os mesmos erros, pra não se envolver com as mesmas pessoas, pra não aceitar o mesmo posicionamento, o mesmo tratamento. Porque essa dor sim a gente tem que fugir. Entendeu, Tati? Hoje eu posso falar assim que eu tenho uma boa relação com a dor. Eu sempre tive, mas eu não entendia o quanto ela é importante pra gente. A dor do crescimento, né? A gente não tô falando pra pessoa... não. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é se pôr a mão no fogo aí, cortar o dedo. Teve uma época que tava tendo esses negócios, né? Então, toma cuidado, galera. É a dor do crescimento, não é dor de tortura. É outra situação. Aquele velho ditado da borboleta saindo do casulo, que ela se aperta, ela fica no escuro. Igual a semente, cara. A semente, ela é pequena, ela é apertada. E o que tem que fazer com a semente para ela florescer? Você tem que pôr ela embaixo da terra. Sabe? Ela vai lá pro escuro, lá pro fundo. Aí é molhada, fica lá escondida. Mas depois, com o tempo, o que vai acontecendo? Vai criando raiz. Vai crescendo e ainda para baixo. Você não vai vendo. Isso que é muito louco. Você tá olhando a semente, você não tá vendo o crescimento. E ela tá sofrendo, ela tá no escuro, ela tá se rasgando, ela tá buscando espaço na terra. Até uma hora que acontece o quê? Que ela sai, que ela prospera. E aí vira uma árvore, vira uma flor, vira uma fruta. Então é essa dor que a gente tem que ter, sabe? A dor da semente. Qual é a semente que você tá plantando agora? Então são sementes diferentes, sabe, Tati? Então, mais uma coisa que você falou que é essencial, cara. Você só vai entender isso quando você cair pra dentro de você. Quando você olhar assim, tipo, cara, o que eu posso melhorar em mim hoje? Porque senão você fica olhando pra fora. Aí é aquela dor que não faz você evoluir, porque você não tem controle dessa dor. Sim, e o olhar pra fora traz muita... A gente começa a olhar a vida dos outros uma coisa muito falsa, né? Porque hoje todo mundo tem a base, nas redes sociais. Então você tá na rede social, tá todo mundo feliz o tempo inteiro. E a vida não é ser feliz o tempo inteiro. Né? Todo mundo tem problema, todo mundo pensa em desistir, todo mundo no dia seguinte acorda e fala, por que eu vou desistir se eu cheguei até aqui? Eu sou uma que às vezes eu penso, falo, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Aí ao mesmo tempo eu falo, olha só o que eu construí até aqui. Não é para eu parar, não é para eu virar as costas, é para eu continuar. Então, essa felicidade falsa que a gente vive hoje faz as pessoas que não olham para dentro delas buscarem coisas superficiais. E aí elas acabam repetindo o ciclo, acabam caindo em depressão, acabam cometendo mais erros e atraindo as pessoas erradas para perto delas, né? Caraca, Tati, e você falou da verdade. A gente estava conversando um pouquinho ali fora. Eu acabei de vir do método Destiny, que fala de princípios milenares. E um dos princípios milenares para você ter paz, né? Que ele fala de paz e prosperidade, mas eu estou falando muito mais na paz, é falar a verdade. Qual é a verdade que você tem falado? Qual é a verdade que você tem visto? Porque é o que você falou, hoje você pega a rede social, as pessoas colocam a melhor versão possível delas. E muitas das pessoas acreditam nisso e querem fazer parte. E eu falo por mim mesmo, eu já passei por isso. De querer mostrar algo que talvez eu não era ou não sou ainda para poder pertencer a um grupo ou para ser aceito.
por uma pessoa, por um círculo de amigos, por um círculo social. E aí quando você começa a quebrar esse princípio, você automaticamente começa a quebrar a pessoa mais importante, que é você mesmo. E aí você começa a perder tua identidade, tu começa a perder tua autoestima, tua segurança, o senso de quem é você, a tua autoimagem, cara. E aí você começa a ser liberado acessos e espaços para outras pessoas manipularem você, conduzirem você. E aí você começa a olhar e acreditar que tudo que lá fora é melhor do que você tem dentro. E aí o que você falou, cara, é olhar para si e olhar para trás. Como é que a gente começa a recuperar isso? A gente começar a olhar as pequenas vitórias que a gente já teve, sozinho. A sua faculdade que você terminou de educação física, a sua faculdade, que você tem umas 23 faculdades, né? A todas as faculdades, a empresa que você já montou, um trabalho que você já entregou, algo bom, porque são essas junção, Tati, de pequenas micro vitórias que quando você coloca tudo, ela enche, sabe, a garrafa. Não é uma gota, são várias. Então, às vezes, a gente se perde na falta da verdade do próximo, do outro, e aí a gente falta com a verdade com a gente. Aí a gente começa a entrar num caminho que se você não tem um baque, alguém que vem e dá ruptura ali, e às vezes é doído, né, Tati? Pra caramba. Às vezes vem com uma dor, essa zona de expulsão, esse corte, mas ele é essencial pra tu acordar, sabe? Pra tu renascer, pra tu despertar. Então, assim, eu falo muito hoje, cara, seja verdadeiro com você, com quem você é, com as suas coisas, com seus erros principalmente. Hoje eu assumo meus erros, cara, eu errei. Pô, a gente tava conversando, cara, eu errei, mas por quê? Porque eu sei que é com o meu erro que eu aprendo. Não é com o Rafael, o mais bonito de todos, jantando no melhor restaurante, que eu tô aprendendo. Ali eu tô usufruindo, tô sendo feliz. Eu aprendo com o meu erro, com a minha cagada, com o meu lado escuro, Tati. E às vezes as pessoas querem o quê? Jogar esse lado escuro Pra debaixo do tapete. pano. Ah, não tem como. E não adianta, gente, porque pra gente construir alguma coisa sólida, foi como o Rafa falou da sementinha, você precisa de raiz, né? É engraçado que semana passada eu passei uma situação meio complicada e essa semana uma pessoa virou para mim e falou assim: mas você não sabe o que eu tô passando. Porque eu fui traída pelo meu marido, eu fui traída pelas minhas amigas, eu fui traída por não sei quem. Aí eu parei, olhei para ela e falei assim: cada um dimensiona a dor da maneira que acha que tem que ser, né? Você tem duas escolhas. Você escolhe o inferno qual você vai viver, né? Você pode viver assim ou não. Ou você pode olhar o lado positivo daquilo e transformar numa coisa melhor, né? É engraçado que às vezes a gente vê pessoas falando das coisas e elas não têm nem base sólida para estar falando. Elas vão pegando uma pincelada aqui, outra ali, sem estudo e vão falando. Então, o que eu entendo, e até deixo essa mensagem para essa pessoa que falou comigo essa semana, é que o que a outra pessoa está construindo é algo raso. Você tem raízes profundas. Então, pode ser que você não esteja vendo o que você está construindo, como você mesmo falou. Mas daqui a pouco o negócio começa a desabrochar e você vai ver que aquela pessoa que fez a coisa no raso, ela sumiu, mas você está ali. Você tem estrutura. Sim. Né? Então não dá pra gente desistir. Não dá pra você virar e falar assim: isso aqui, gente, não foi só com você, porque não foi só com você, né? Em vários assuntos. Não só na parte dos relacionamentos abusivos que eu trato muito aqui, mas é pra tudo. Não é só com você que tá acontecendo isso. Às vezes você acha que é só contigo. Eu já falei isso, gente. Pode deixar no direct. Manda mensagem que eu vou trazer o teu tema em pauta aqui pra te ajudar. Para você enxergar que não foi só com você, que outras pessoas também têm problemas, né? Passam, todo mundo passa, né, cara? Eu trabalho na área da saúde de personal e a gente vê que os problemas, eles são parecidos, mas com formas diferentes, né? E o que você falou faz todo sentido, porque assim, pô, ela teve 1, 2, 3 relacionamentos com o mesmo problema. Será que são as 3 pessoas que têm problema? Tem. Mas quem tá com o maior problema? É ela. Você entendeu? Não rompeu o ciclo. Então ela não, e como que se rompe o ciclo? Não é rompe, lógico, você tem que descartar essa pessoa, sair desse relacionamento. Mas é entrando pra dentro, cara. Puta, o que eu posso reformar na minha casa? Aonde que eu fui buscar? E eu tenho buscado, eu falo por conta própria, Tati. Eu tenho buscado a todo momento evoluir e melhorar. Não é fácil você assumir teus erros e entender que, cara, eu tenho muita coisa a amadurecer ainda.
Porque a gente tem uma criação, a gente tem que respeitar e honrar a criação dos nossos pais, mas a gente também tem que entender que tem muita coisa que a gente tem que aprender por conta. Meu pai e minha mãe me deram uma base, me deram até um tanto da raiz, mas o restante eu tenho que construir. E as pessoas se perdem no caminho. Então aí você deixa que outras pessoas virem te ensinar. E é legal, Tati, assim, que quando você começa a ressignificar, por mais doído que seja, e eu acho que você vai até se surpreender com isso, você tem que agradecer essas pessoas. Porque se não fossem elas, você não aprenderia. Eu acabei de te falar um caso que talvez se repetiu. Porque talvez lá atrás eu já entrei de uma maneira, não fui buscar conhecimento, não fui buscar entender. Por isso que é importante, cara, buscar um psicólogo, buscar uma terapeuta, buscar um psiquiatra, buscar alguém que saiba lidar com isso. E vai puxar lá na raiz, lá no pontinho, porque sozinho a gente não consegue. Não tem medo de cavar, cara. A gente tá falando da... E é legal, a gente puxou aqui o tema da semente, da raiz, e eu nem tinha prestado atenção no teu logo. E é isso. Às vezes você já criou uma árvore, mas, cara, aqui alguma coisa na raiz não tá legal ainda. Por isso que não tá dando fruto. Você tá com a árvore montada, mas não tem o fruto, porque na raiz tem alguma coisa morta precisando arrumar. Sim. E aí é o que? O que eu fui buscar? E aí o que a gente faz? É buscar um curso, é buscar uma mentora, é buscar alguém que já passou. E realmente, Tati, é se perdoar, cara. Entende? Eu tô lendo um livro, chama Poder do Perdão, cara, muito bom. Eu peguei ele jogado, assim. Jogado não, tava na minha estante e eu falei, cara, vou ler. E sabe quando você pega um livro e se apaixona? Porque não tem a ver com o outro, Tati. O perdão não é pro outro, na verdade. É pra você, cara. E você tem me acompanhado, e eu sei que eu tenho buscado muito até a parte de Deus, da religião, da Bíblia, né, da própria palavra. E eu me apego muito a esse versículo. Amar o próximo como amar a ti mesmo. Por quê? Porque você só pode amar... Eu só posso amar você, Tati, se eu me amar primeiro. Porque quando você ama mais o próximo, você esquece de amar quem? Você. E aí acontece que o próximo faz o quê com você? Abusa. E outra, né, Rafa? A árvore com a raiz fraca, ela não fica em pé Não muito fica, tempo, né? Bater um ventinho, vai cair. E sabe qual é o problema, Tati? Não é uma correção, é um adendo. Às vezes ela tá fraca, mas ela não tá... ela não cede, ela fica igual um bambu. Às vezes tua raiz é fraca, sabe quando o dente tá mole, você tem que ficar até cair? É a mesma coisa. Ela vai aguentando o vento, vai sofrendo, e às vezes ela sofre, você sabe, tem casos de 20, 30 anos, 40, a vida inteira, porque a árvore ficou ali, porque ela não percebeu que tem algo errado na raiz. E aí ela vai lá no chão, igual o bambu mesmo, assim, balança, aí volta. Porque é os altos e baixos. Os altos e baixos. Quando tá tudo bem, quando a pessoa vem e dá aquele antídoto, né? Tá tudo bem agora. Aí depois dá um mês, pau, vem o vento. E a pessoa começa a ficar flexível. Mas não é esse flexível que você tem que ter. Não sei se tu pegou, entendeu? Eu entendo. A pessoa fica... flexível é a aceitação. É a aceitação, daquilo que não é certo, e ela né? começa a achar isso natural, cara. Ela fica igual uma borracha. É muito louco isso, né? Demais da E conta. aí e às vezes você não percebe. Cara, eu vou te falar, essa parte do autoconhecimento, a parte de se ligar a algo maior, Deus, não importa nem qual que é a tua religião, né? Você tem que entender que existe algo muito maior que você. Você foi criado. A gente veio para o mundo sozinho e a gente vai embora do mundo sozinho. Então, há um tempo atrás, esses dias eu furuncando no meu Facebook, eu achei uma foto, vou ver até se eu acho isso de novo para postar. Eu achei interessantíssimo. Era um coração aberto e estava escrito assim: não tem ninguém aqui dentro. Porque às vezes as pessoas falam, não, porque aquela pessoa é a minha vida. Não, porque essa pessoa tudo pra mim. Eu já falei isso. Mas o seu coração não. Sem você eu não vivo. Então, pois são essas coisas. Eu acho que essa hora as pessoas têm que parar e... Acho que todo mundo já deve ter assistido Nárnia, né? Sabe o guarda-roupa de Nárnia? Sim. Quando eles entram naquele guarda-roupa, que eles começam a passar por várias aventuras e eles vão descobrindo a força que eles têm para combater aquele mal.
e para se unir, e eles desabrocham para voltar para a vida deles depois, quando eles saem do guarda-roupa, que eles voltam completamente transformados, é basicamente isso. A gente tem que entrar nesse guarda-roupa, a gente tem que se descascar ali e entender qual é a nossa força, do que a gente é capaz, para quando a gente sair daquele guarda-roupa, a gente está ali inteiro, cara. E aqui os problemas vão passar assim na nossa frente, não é que não vão atingir. Eles até vão, mas é só uma brisinha. Não É porque um problema te prepara para o outro, né? Exatamente. Tati? Um problema ele te prepara para o outro. Você aprende, você é moldado no problema. Por quê? Para vencer e acabar? Não, para você vir em outro. E aí eu gosto de usar essa história, né? Cara, eu tô muito legal porque eu tô aprendendo e eu consigo hoje fazer essa analogia. Você pega a história de Davi. Antes dele vencer um gigante, ele venceu um leão, um urso. Foi um pastor. Foi o cantor de harpa. Mas antes dele vencer esse gigante, ele passou por outras batalhas que foram transformando ele a ser até chegar naquele gigante, desafiar um gigante. Depois que ele ganhou do gigante, ele ainda virou general do exército para depois ele virar um rei. Ou seja, um problema te transforma para enfrentar outro. Um problema, ele te molda para enfrentar outro. Não tem jeito. Mas, Tati, sabe desse guarda-roupa quando a gente entra? E talvez isso seja fundamental. E isso para qualquer área. A gente está falando muito de relacionamento, mas eu também vou trazer para a área da saúde. É você entender que a culpa é sua, cara. Não foi só com você, mas também a culpa, a responsabilidade é sua. Porque a gente não consegue entender ou não consegue aceitar e enxergar que precisa melhorar, que precisa fazer a dieta, que precisa treinar. A gente só acaba olhando pro espelho e falando, cara, tô mal, preciso, amanhã eu vou. Mas não consegue combater ali. E aí culpa milhares de coisas. Eu vou trazer pro meu mundo. É porque é o trabalho. É por causa dos meus filhos. É porque eu chego tarde. Porque é caro. Mas tu fazer a tua marmitinha ali, conseguir regular a tua vida, dá muito trabalho. Planejamento, organização. Mas aí a gente volta naquele assunto da dor. Mas as pessoas não querem sentir a dor de ter que abrir a mão pro crescimento. E às vezes as pessoas aceitam ficar fora de forma, com condicionamento ruim, dentro de um relacionamento abusivo, porque não quer pagar o preço do parto ali, da ruptura da dor. E muitas vezes ainda as pessoas saem da situação, mas voltam, porque elas não estão firmes ali no propósito delas, né? Seja de separação, ou seja de continuar algum projeto, ou alguma coisa assim. O problema chegou e a pessoa simplesmente arregou. Ela não teve força para continuar. Porque é uma falsa zona de conforto, né? A pessoa sabe que não tá bom, mas ela ainda prefere aquele sofrimento. A pessoa sabe que ela tá, às vezes, num corpo que não é o legal para ela. Ela tá se sentindo mal, ela tá fora de forma, ela tá com condicionamento ruim, tá com a saúde ruim. Mas ela prefere ficar na falsa zona de conforto de não fazer nada do que ir pro desconforto do que vai fazer ela evoluir. E aí a gente espelha também no relacionamento. Às vezes a pessoa aceita tudo que pode aceitar porque ela tem medo de ficar sozinha, porque ela não entende que ela não depende de ninguém, porque ela não vai buscar conhecimento, porque ela tem vergonha de ir num psiquiatra, num psicólogo, tem vergonha de chegar numa mentora e contar a verdade, tem orgulho. Tem medo, tem preguiça. Eu vou te falar, vou te contar um caso que eu peguei tem um tempo. Veio uma moça, me procurou, eram 3 horas da manhã mais ou menos, desesperada, porque o marido estava sendo super agressivo em casa. E ela com 2 crianças. Nunca tinha batido nela, né? Mas dava murro na parede, na cadeira, xingava, esperneava. E só colocando ela para baixo, colocando ela para baixo, colocando ela para baixo. E começou a vir alguns gatilhos de que o próximo passo desse cara seria realmente agredir, né? Vir para agressão física, não só psicológica. Ela me pediu ajuda, eu ajudei. Ela não é daqui. Da cidade dela, eu arrumei advogado. Eu arrumei todo o suporte para essa pessoa. Todo. Fiz algumas sessões com ela. Na verdade, fiz 2 sessões com ela. E coloquei para ela o seguinte. A gente vai continuar a partir do momento que você der o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, eu não consigo te ajudar. Ela já tinha visto que não dava para ela continuar dentro de casa, por conta de tudo que estava acontecendo. Inclusive, ela trabalhava e o que ela recebia, o marido pegava para ele, não deixava ela com grana nenhuma.
Ela tinha a casa dos pais, que não era um lugar muito seguro, mas eram os pais e iriam acolher ela e as crianças. E essa moça estava desesperada. E eu falei para ela, eu falei assim, não vai ser fácil. Vai parecer que você foi parar no inferno, mas depois você vai enxergar o paraíso. Você tem que entender que tudo que você tem, carro, as tuas contas pagas. Então, é óbvio que você tem direito à pensão, mas esse conforto, ele vai ter que passar por uma transformação. Não é fácil. Gente, essa pessoa um dia me mandou uma mensagem dizendo assim, eu não consigo. Eu vou continuar aqui, eu não consigo. Para mim foi uma frustração, que eu falei, uma moça com uma profissão tão linda, ela é fotógrafa, umas fotos maravilhosas de família. Sabe quando a pessoa tem a sensibilidade de captar os melhores momentos? E ela simplesmente desistiu no meio do caminho. E aí eu falei para ela o seguinte, eu estou aqui, mas tem algo que eu não posso fazer por você, que é a sua parte. Caramba. Então, quer dizer, ela estava com a estrutura toda montada. Ela tinha um local de apoio, ela tinha psiquiatras para acompanhá-la, ela tinha advogadas para acompanhá-la, e toda essa turma eu fui buscar especializadas em relacionamentos abusivos e pessoas que saem desse tipo de relacionamento. E essa pessoa, com tudo na mão, para conseguir construir uma nova vida, desistiu porque não quis sair da zona de conforto. Caramba. Ah, mas ela teve medo. Eu concordo que ela teve medo. Mas ela tinha para onde ir, ela não ia ficar na rua. Ela tinha decisão, né? Ela tinha decisão. Estava na mão dela. Na mão dela. Com tudo ali, Rafa. Então, assim, ela não quis passar por esse período de dor, porque é uma dor intensa. Não é fácil. As pessoas que... Eu falo que quando a gente passa por esse tipo de situação, é quando... Sabe quando as pessoas sofrem algum acidente, tem algum membro dilacerado? Sim. Aquilo cicatriza, certo? Mas vai ficar sempre sensível. Então, qualquer coisa, se você não tiver armado, se você não estiver preparado, vai ser gatilho para aquilo voltar e você vai abrir aquela ferida. Então, uma pessoa que passa por um relacionamento abusivo e narcisista, ela nunca se cura. Ai, Tati, pelo amor de Deus, você não pode falar isso. Eu falo. As pessoas são cicatrizadas. Curadas, não. Porque se ela não se cuidar, ela vai dar uma cutucada ali e vai ter um gatilho para disparar em alguma coisa que não foi legal. Mas sabe o que é o legal da cicatriz? O quê, Rafa? Porque tu olha pra ela e tu lembra o que tu passou. Exatamente, Rafa. E aí você consegue olhar pra tua cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui do meu primeiro relacionamento. Até. A história é muito louca. Eu fui pular um muro e machuquei a mão. Nossa. Procurando onde ela tava. Cadê essa mulher? Quando eu fui ver, tava na balada. E eu olho essa cicatriz e eu lembro do que eu passei ali naquele dia. Então toda cicatriz que a gente fica é uma marca de guerra, né? São marcas de guerra, Tati. E elas são bonitas, Rafa. Você tem que olhar e olhar pra tua cicatriz e ter orgulho dela. Por mais que ela seja doída, ela ainda tá ali latejando, mas ali é teu aprendizado. É como se fosse o teu diploma, cara. E às vezes assim, ela não fica nem latejando, Ra. Às vezes você tá num período de cicatrização até grande. Só que se você baixar a guarda em algum momento... Ela volta. Ela vai voltar. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Então, esse negócio de, porque a pessoa se cura... Porque não, ninguém se cura de algo que foi traumático. A gente cicatriza. E aprende, né? Demais da conta, né? Pra mim, assim, eu digo, nesse período todo de cicatrização, de tudo que eu passei, pra mim, o que salvou foi Deus. Sim, em primeiro lugar. Né? Porque a gente tem que ter ali a nossa base. Se você não tiver uma ligação com vertical... com o divino, não importa qual é o teu divino, né? Você não sai de onde você tá, cara. Eu acho que a fé é primordial para a gente conseguir alcançar qualquer coisa e sair de qualquer tipo de situação, seja relacionamento abusivo, seja uma sociedade que não deu certo, seja um buraco ou perdeu tudo. E Tati, você estava falando lá do coração, né? Você corta o coração, você não vê nada, né? Você não vê nada visível de pessoas que a gente coloca, mas tem ali, né? Tem uma parte de Deus, né? A gente tem o divino dentro da gente. E na maior parte da parte, quando a gente
sofre alguma coisa devido ao relacionamento, você perde totalmente a sua individualidade, né? Você perde a sua identidade. E hoje eu tava com o Bernardo no estúdio treinando, aí eu pus ele na frente do espelho e falei, quem é esse moleque aí? Aí ele... Porque a criança ainda não tem esse senso, né? De quem ela é, do que ela pode ser. Ele tem 11 anos. E eu tô explicando pra ele, porque eu também voltei a aprender isso. Cara, você é filho de Deus. Então a primeira parte, cara, tu não tá sozinho. Você já é filho dele. Você é filho de Deus. E o melhor, você é imagem e semelhança. Então a gente tem um pouquinho de Deus. A gente é imagem e semelhança, tá escrito. E não, é o que você falou, não importa a tua religião. A gente tá falando de uma carta milenar que foi escrita há mais de 2000 anos, que as igrejas se apoderaram dela. Tá lá escrito. E lá tá escrito, Tati, assim, pra gente governar sobre água, sobre terra, sobre mar, sobre céu, sobre peixes, sobre animais. Então a gente já tem a ordem, sabe? E às vezes a gente perde isso colocando todo o nosso poder, toda a nossa autoridade, entregando para outra pessoa. Então assim, é você olhar para dentro e falar assim, cara, eu sou filho de Deus, cara. Sou humano, sou filho de Deus, sou imagem e semelhança, eu tenho uma identidade, buscar essa identidade. Quando eu percebi que eu tinha perdido um pouco a minha identidade, Tati, aconteceu uma coisa bem interessante. A gente se formou em 2013, não, 12. 2012. Faz um tempinho, mas deixa pra lá. E aquela época, Tati, eu não tinha condições financeiras. Já estava bem apertado, o Kaique bem pequeno, eu trabalhava aqui na DNA Alumínio, eu estava ali, já estava devendo a faculdade, já estava no, sabe quando você fazia o acordo para poder empurrar com a barriga, e eu fiz só a colação. Eu não fiz a formatura, alguma coisa assim. Ou teve a colação, a gente até saiu na foto. Tem uma foto, eu, você e a outra Tati. Foi, eu não participei da formatura. Eu não fiz, eu só fiz aquela colação com você. E aquele dia a gente tirou fotos com os pais, né? E o cara levou o álbum lá na outra semana, depois de um mês, e eu falei, pô, cara, não tenho condições de comprar esse álbum. Isso, lá 10 anos atrás, né? E é muito engraçado, a gente tá falando de Deus, como ele traz a gente de volta, né, pra agenda dele. E aí, Tati, num dos períodos mais difíceis da minha vida, que aconteceu ano passado, eu tava lá em casa, de bobeira, tipo, deitado na cama. Sabe aquele dia que você não quer fazer nada? E aí eu tava lá, tocou a campainha, meu pai atendeu. Aí meu pai foi lá, Rafa, tem um cara aí, ele quer vender um álbum, não sei o que, dá uma olhada. É o álbum da faculdade, cara, vai lá, meu pai todo animado. Aí eu fui, só que eu tava naquele dia, sabe que você tava? Na merda mesmo. Aí eu fui lá, o cara, pô, tá aqui o álbum da faculdade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu, na hora, eu nem abri o álbum, Tati. Falei, não, senhor, não quero. Não tô afim, nem, pô, o que eu vou querer um álbum agora? E entrei. O cara ficou lá. E eu falei, meu pai pegou. Aí eu falei, não, pai. Ele, por que não? Eu falei, não quero. Ele falou, tá louco, mano. Como tu não pegou? O cara saiu não sei da onde, trouxe o álbum com o maior carinho, tá bonito. É você ali, um momento. E olha que meu pai nem tem faculdade, hein? Vai lá e compra. E você tem acompanhado meu pai, você percebe que ele é um amor de pessoa. Poucas vezes eu vi meu pai engrossar a voz pra mim, igual ele engrossou como uma ordem. Não que ele não seja um líder, né? Mas o meu pai ele tem a liderança muito do amor. Vai lá e compra. Aí eu voltei com o rabinho entre as pernas, bati, o cara tava no carro, assim meio de cabeça baixa. Eu falei, ô senhor, quanto o senhor quer? Aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa proposta pro senhor. Ele, não, caraca, é isso que eu queria, eu não vendi nenhum hoje, pô, vai me ajudar na gasolina. O cara ficou super feliz, Tati. E eu voltei com o álbum, e eu comecei a olhar o álbum, e eu comecei a ver o Rafael, cara, de 10 anos atrás, que tava saindo do trânsito, que tava cheio de energia, que queria trocar de profissão, que trabalhava de noite, fazia faculdade de manhã, estagiava lá naquela faculdade, na academia, voluntariamente. Eu não falo de graça, porque na verdade eu falava de graça, mas não era de graça, eu tava aprendendo. Sim. E eu fazia isso, às vezes comendo um mistinho, às vezes sem ver os meninos.
E eu voltava com todo o gás, mas ali era o Rafael verdadeiro, sabe? Forte, corajoso, que estava buscando um projeto, que dependia só de mim, que eu estava levando uma família. E eu comecei a olhar cada página fez me relembrar. E aí é onde vem a chave de ouro, Tati. A minha mãe chegou logo em seguida, à tarde, e eu fiz várias coisas legais nesses últimos anos. Eu viajei, eu passei, eu abri empresa, fechei, passei em televisão, fiz grandes eventos. E minha mãe nunca, tipo, mãe, não, tá bom. Mãe, tipo, sabe quando você banha? E minha mãe nunca expressou uma reação. E aí quando ela pegou esse álbum, Tati, cara, eu nunca vi uma mulher chorar tanto. Falei, caraca, olha como é que pode, cara. A melhor fase da minha vida, o conhecimento, que minha mãe sempre falou, cara, o conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você. Tudo isso que você tem, eu entendi, sabe? É coisa superficial, é passageira. Tem certas coisas, Tati, que são base, cara. E você percebe, né, o agir de Deus nessa situação. Muito. Porque, olha só, o cara chegou lá 10 anos depois com esse álbum. Cara, vai saber a situação que esse cara não estava passando, que ele precisava daquele dinheiro aquele Tati, dia. Às vezes ele não tinha nem o que comer. E ele falou assim, meu... Eu fiz uma postagem sobre isso, porque eu achei muito providencial de Deus essa mensagem. Cara, você pode não acreditar, pode achar o que for, cara, mas pra mim foi realmente uma mensagem de Deus mostrando, Rafa, é isso que eu quero de você, cara. Eu quero que você seja esse Rafael que lá atrás estava nascendo, estava crescendo, estava evoluindo. E é isso que é importante para sua vida hoje. É isso que sua mãe te ensinou, que é buscar conhecimento, é ser um professor, é ser um estudioso, é cuidar de pessoas. E ali, Tati, por mais que eu ainda esteja buscando, eu estou num caminho ainda de... A gente todo sempre vai estar, né? Ali virou uma chave gigante na minha cabeça. Por isso que a gente tem que estar atento, Tati, e a gente tem que começar a lapidar a nossa fé. A gente está falando de treino físico, mas a gente também precisa treinar o nosso espiritual. Orar, buscar, ler a Bíblia, estar em ambientes espirituais, uma igreja, né? Qualquer tipo de religião que te faça bem, que você se conecte com pessoas que estão buscando algo melhor. Quando você fica sozinho, Tati, e tende a um relacionamento, quando a gente termina, a se isolar. A gente quer ficar sozinho, a gente quer ficar, não quer falar com ninguém, a gente quer ficar no quarto, né, que já começa até a entrar para uma depressão. Mas é como se você estivesse num rebanho de búfalo, de boi, de qualquer tipo de animal, e um rebanho, por que o rebanho anda junto? Para que eles se gostam? Não. Porque eles estão ali muito felizes? Não, porque eles se protegem. Então quando você se destaca do rebanho, você fica suscetível e fica mais fácil para quem? O predador. E aí você pode entender quem é o teu predador, sabe, Tati? Por isso que é uma coisa que eu falo, cara, busca conhecimento, busca se conhecer, busca pessoas, busca estar no meio de pessoas que vai fazer você evoluir. A gente tá falando de rebanho de crescimento, tá, Tati? Também tem os rebanhos que podem te levar pro apodrecimento. Ah, sim, aí tem. Você entendeu? Né? Então, assim, porque quando a gente também tá abalado mentalmente, a gente fica em dúvida do que fazer. E aí essa decisão tem que ser muito forte, só. O que você quer pra você? Qual ambiente você quer estar? Porque de cara, assim, o que as pessoas buscam, né? Eu preciso me divertir. É o prazer momentâneo, Exato. Instantâneo, imediato. Eu preciso Entendeu? me divertir. Porque o corpo, ele, você sabe, o que ele busca sempre? Dor e o prazer. Então a gente foge da dor, a gente não quer evoluir, a gente não quer crescer, a gente não quer treinar, a gente não quer fazer dieta. E às vezes quer o quê? Beber, comer, fumar, transar, sair, se divertir. Mas aí o que você ganha com isso às vezes no final? É lógico, a gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter momentos de prazer, sim. Mas até que ponto você está buscando isso? Qual é o momento que você tem que buscar isso? Quando? Com quem? São várias perguntinhas que você tem que fazer nesse momento que você está acontecendo uma divisão, uma ruptura, sabe, um crescimento. Porque, Tati, se você, dependendo do que você vai se afundar mais ainda. E é um caminho sem volta, cara. E a gente tem que entender que a gente está em constante construção, né? E as pessoas que buscam esses dias ainda, fiquei pensando, eu falei, olha, eu fui com meu irmão, besta, assim, a gente foi caminhar na praia e a gente parou ali num quiosque para tomar água de coco. E eu vi 3 pessoas da minha época de colégio mesmo, faz tempo, gente.
As 3 pessoas, do mesmo jeito, com os mesmos vícios. Vestindo quase a mesma coisa. E aí, ainda por curiosidade, eu fui olhar, né, no Instagram. Mesmo tipo de vida, frequentam os mesmos lugares. O que essas pessoas cresceram, Rafa? O que elas desenvolveram na vida delas? Nada. Eles continuaram estagnados, parados ali no tempo, porque é mais importante você ostentar um status do que você buscar o seu crescimento, do que você sair daquele lugar, porque se por acaso, em algum momento, você tira uma dessas 3 pessoas e coloca ela num lugar onde ela possa crescer, onde ela vá adquirir conhecimento, eu acredito que ela não consiga ficar 24 horas ali. Porque ela está tão viciada ali naquela bolinha dela, naquele círculo, que, cara, são pessoas que estão com 43 anos, assim como eu. Tem gente ali nesse bolo que está até mais velha do que eu e não buscou nada para sair dali. É assim que você quer continuar a sua vida? Porque vai chegar em um momento que você vai olhar no espelho e vai falar: o que eu construí? O que eu fiz com o que foi dado? Né? Porque todo dia para a gente é uma graça. Todo dia é o dia da gente recomeçar. Senão a gente não ia acordar todos os dias. Sim. E quer ver uma coisa que eu vi? Quanto vale para você acordar? Quanto vale? Quanto vale? Se eu virasse para você e falasse assim: Rafa, eu vou te dar R$1 milhão hoje. Tu vai ficar feliz? Falar: Rafa, olha, tá aqui, eu vou te dar R$1 milhão. Só pra acordar? Não, tô te dando R$1 milhão. Tô te dando. Se você me der, eu vou ficar feliz. Aí eu vou falar pra você assim, ó. Eu vou te dar esse R$1 milhão. Só que amanhã você não vai acordar. Não quero. Não, tá louca? Devolva, eu dou pro Doni. Entende? O teu acordar não tem valor. Ele não tem valor. Ele não tem como você mensurar o valor da sua vida, o valor do seu acordar. Não mesmo, nenhum. Não existe preço pra isso. Não tem. E as pessoas não dão valor. Vai no automático, ainda acorda irritado. Acorda pé da vida. Putz, tive que acordar. Cara, olha o ganho que você tá tendo em acordar. É difícil, Tati, porque assim, talvez nessas pessoas não entenderam, né, o sentido da vida. Tá no automático. Tá no automático, assim. Tá no automático. E a tendência é cada vez ser assim, né? As pessoas serem extremamente manipuladas por outras pessoas, pelas redes sociais, pelos órgãos políticos, pelas autoridades, né? Por pessoas influenciadoras e influenciadores. O nome já diz. Por quê? Influencia. A menina posta alguma coisa assim. E eu já fui influenciador também, não vou mentir. Você posta por quê? Para influenciar. Né? Então a gente influencia. Eu sou um influenciador. Vou até corrigir, mas hoje eu tento influenciar. Eu influencio pro bem. Trazendo conhecimento, trazendo o que eu tô passando, trazendo onde eu estou. Mas, Tati, a nossa missão, por mais difícil que seja, é estar buscando esse conhecimento, porque uma hora essa pessoa vai precisar. Com entendeu? certeza. E aí, Tati, na maior parte, essas pessoas vão procurar você, cara. Eu tenho visto isso a cada dia. Esses dias eu fui num lugar e a pessoa falou pra mim: cara, o que tu tá fazendo? Eu falei, caraca, o que eu fiz? Porque você mudou. Você tá diferente. Pô, tô te acompanhando, você tá outra pessoa. Cara, eu quero fazer o que você tá fazendo. Me leva. Assim, Tati, uma pessoa que eu nunca imaginei que ela se enquadra nessas pessoas que você falou. Eu não aguento mais essa vida de sair, de curtir, de ostentar e depois chegar no domingo à noite e não ter nada. E pra quem faz isso, tá tudo bem, é uma escolha sua, não é um julgamento. Mas tem pessoas que já estão entendendo que não é o ter, é o ser, né? Exato. Tu encostar a cabeça no travesseiro. O que eu sou hoje? Pra que eu estou? Pra que eu acordo? Pô, hoje eu acordo pra dar aula, pra ensinar sobre saúde, pra estudar, pra cuidar dos meus filhos, pra fazer o bem, pra servir, pra ganhar dinheiro também, pra crescer.
né? O quanto vale o teu acordar, Só que né? pra mim, sabe, Tati? Não é pros outros, não é pra você. É pra mim, cara. É pra eu evoluir, é pra eu deixar uma base pros meus filhos. É pra eu poder hoje, que nem eu fui lá na menina, na podóloga, e conseguir transmitir pra ela a importância dela estar empreendendo sozinha, do que ela tinha que fazer na rede social dela. Porque tudo que a gente passa, Tati, e eu volto a falar por que você tem que estar preparada. Porque tudo que você passa, todas essas dores, né, e a gente vai falar das cicatrizes, também servem pra quê? Pra tu curar outras pessoas. Né? Então a pessoa ali tá com uma dor, tá sofrendo, cara, trata, vive o dia, esquece o passado, porque isso daí que você passou vai servir pra tratar outra pessoa. Eu só tô aqui hoje, não porque eu sou personal, porque eu tenho um estúdio, porque eu falo bem, não, porque você sabe que eu já passei por várias coisas, sabe que eu tenho conhecimento, mas por quê? Porque eu tive que sofrer pra aprender. Ou sofrer da dor da vida, né? Porque existem algumas maneiras de a gente aprender, a gente precisa pontuar isso. Ou você aprende estudando, faculdade, curso, livro, que muita gente não corre disso, mas é importante. Ou você aprende com outras pessoas, né? Ou você aprende, sabe com o que, Tati? Com a vida. E a vida, bicho, ela bate, cara. Ela bate doído pra você cair no chão. Então eu sou um cara que tive que aprender com a vida, pra depois entender que eu precisava aprender com pessoas, pra depois entender que eu preciso aprender estudando. Então, como sempre na minha vida, eu começo por depois, né? Igual eu fui pai com 18, tava conversando isso ontem. Eu comecei logo pelo filho. Toma. Mas depois tudo eu entendo hoje o porquê. Até na minha cartinha do perdão ontem eu coloquei, cara, você não sabia. É verdade. Mas, Tati, Rafinha, já entrou no cronômetro ali. Já entrou no cronômetro. O Doni já avisou a gente. Vai ter que ter a parte 2, né? Vai ter que ter, como sempre, né, Rafinha? Rafa, deixa uma mensagem para esse pessoal todo que tá assistindo a gente. Cara, a gente deixou muitas mensagens. Primeiro é um prazer estar contigo, Tati. Você é uma irmã, uma parceira, me ajudou no momento mais difícil. Já tinha visto isso antes, então você tem um potencial. Eu não vou deixar uma mensagem para as pessoas, eu vou deixar para você, tá? Porque você merece. Você não tem noção do tamanho que é você, da importância que você tem e de quão especial você é, sabe? Então serve essa mensagem para você e outras para as pessoas. Cara, continue crescendo, continue evoluindo, continue aprendendo com o que aconteceu, continue transbordando na vida dos outros, sabe? Não negue quem você é, não deixe de acreditar no seu potencial, porque tudo que aconteceu com você, né, a gente fala não foi só com você, mas o que aconteceu com você, Tati, vai refletir para ajudar milhares de pessoas, sabe? Talvez a sua raiz, ela tá tão funda que você não percebeu o tamanho que você vai crescer depois para cima. Sabe? Então, Tati, é essa mensagem que eu deixo pra você. As pessoas que estão ouvindo também podem captar essa mensagem. A tua raiz tá funda, Tati, mas ela já tá tão firme, cara, que na hora que ela começar a dar fruto, não vai ter quem consiga pegar tanta fruta, tá? De tão grande que vai ser. Então eu vim aqui hoje pra falar e pra deixar essa mensagem pra você e pra agradecer tudo que você fez, toda a ajuda e a amizade que você tem. E pra quem busca alguém pra ajudar, pra mentorar, pra se consultar, cara, eu indico a Tati, porque foi uma pessoa que foi providencial ali num dos momentos mais difíceis da minha vida. Fechou? Rafa. Obrigado, Lindo. Tati. Obrigada, obrigado, galera. Rafa. Obrigadão, gente. Não esquece aí, compartilha, porque eu tenho certeza que essas mensagens que a gente deixou aqui vai ajudar muita gente, ok? Um beijo pra vocês. Tchau.